Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Amém. O pastor informou que, aqui no meu ouvido, que depois do culto, quem não participou da Santa Ceia, para ficar para cear. Amém? Amém. Já que estamos de pé, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Iremos ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1. Aleluia. Hoje, culto de ensinamento da palavra do Senhor, apesar de que todos os cultos nós aprendemos um pouco mais. Aleluia. Todo dia nós aprendemos. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ler o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meu Deus. Eu vou ler bem devagar para você entender. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Amém. Podem se assentar, dando glória a Deus. Aleluia, Senhor. Estamos diante de um dos versículos, na minha opinião, um dos versículos mais interessante ou mais importante, ou por que não dizer, o versículo mais forte das Escrituras Sagradas. Aqui nós temos a primeira carta, aleluia, entre as 7 cartas que foram direcionadas, aleluia, às 7 igrejas da Ásia Menor. Foi escrito por o apóstolo João a primeira carta. Mas o que eu quero, aleluia, compartilhar com os irmãos não é nenhuma dessas cartas. Quero compartilhar com os irmãos apenas o versículo 3. É tão interessante que nós podemos indagar nessa noite e dizer assim: que Deus é esse que tem vontade de se comunicar com o ser humano? Que Deus, aleluia, é esse que tem desejo de comunicação? Um Deus supremo, um Deus poderoso, um Deus majestoso, que não precisa de nada e nem de ninguém para poder aumentar a sua majestade, para poder, aleluia, aumentar o seu poderio. Mas Ele tem desejo de comunicar com um ser que Ele fez com as suas próprias mãos, lhe soprou no seu nariz o fôlego de
as narinas desse boneco chamado por ele homem, para que houvesse imediatamente aquilo que chamamos de comunicação, ou desejo de se comunicar. Desde o início, Deus tinha e Deus tem e sempre terá o desejo de revelar algo à humanidade. Aleluia. E Deus anseia desde o princípio profundamente, aleluia, ter um relacionamento com o ser humano. Aí que mora o segredo. Como se comunicar com o ser humano? Ele lhe dá a inspiração para escrever a Bíblia Sagrada. Aleluia. Existem várias formas de nós se comunicar. Glória. Aleluia. Ou existem várias formas de Deus se comunicar conosco. Através do louvor, Ele fala com a gente. Glória. O Senhor fala conosco através da oração. Ele fala com a gente. Ele fala com a gente, aleluia, através do particular. Ele fala com a gente. Mas aqui, aleluia, nós vimos um grande segredo escrito para nós, aleluia, aqui no versículo 3. Ele diz assim, olha, João escrevendo para a igreja daquela época e para nós também nos dias de hoje. Ele nos diz assim: bem-aventurado aquele que lê as Santas Escrituras. Você pode abrir um livro qualquer, você pode abrir uma revista qualquer, e nessa revista ou nesse livro qualquer não vai ter todas as respostas que necessitamos ou que precisamos para cada ocasião. Mas, aleluia, nós temos o privilégio e a alegria de poder abrir as Santas Escrituras e ver as respostas para todas as coisas. Meu Deus, é verdade. Para todas as coisas. Oh, aleluia. Para todas as coisas. Deus é eterno. Aleluia. O que eu quero compartilhar com vocês é o desejo que Deus tem de conversar conosco e revelar para nós o segredo para vencer as lutas e as adversidades da vida. Você lê no livro de Moisés e lá está escrito que ele lia a lei para o povo. Esdra também leu a lei para o povo. Ou melhor, Esdra e Moisés leram as Escrituras para o povo. No templo se lia a lei. O próprio Jesus leu de si mesmo em Isaías. Ele abriu lá em Isaías e leu de si próprio. Gente, uma coisa aqui para nós: se até Jesus lia a Escritura, quanto mais nós. Meu papai. Se até Jesus lia de si próprio, Glória. Meu Deus. você pode pensar, Aleluia. mas poxa, Jesus lia de si próprio, ele não tinha motivos para falar de si próprio, para revelar. Ele tinha muitos meios de se revelar, de se abrir e dizer dele próprio, mas ele resolveu pegar o livro, as Santas Escrituras, esse livro, essa Bíblia que você tem aí com você, e ler ela. Ele mesmo dizia dele próprio. Em todas as religiões, se tem um guia, se tem um livro, se tem algo, se tem uma bússola, e nós os crentes temos uma bússola. Qual é a nossa bússola? Qual é a nossa cartilha que nós temos que ler? As Santas Escrituras.
mais correta de nós, aleluia, se comunicar através da leitura é a leitura diária. Deus eterno. Por isso que João escreveu assim, ó, bem-aventurado. Esse versículo nos chama para o despertamento. Meu papai querido. Se eu disser ou perguntar aqui para os irmãos, aqui só para nós, quem é que leu a Bíblia hoje? Levante a mão aí. Glória a Deus, aleluia. Quem é que leu a Bíblia hoje? Aleluia. A irmã Dilma, eu não tive tempo de ler a Bíblia. Tem sim, né? O que o Espírito nos está nos chamando a atenção neste culto de quarta-feira? Ele está nos dizendo, Ele está nos alertando para nós lermos um pouco mais a Bíblia. Ou por que não dizer, lê diariamente a Bíblia. Você tem que saber, eu tenho que saber o Deus que eu estou servindo. Eu tenho que conhecer o Deus que eu estou servindo. E para mim conhecer a realidade, o Deus que eu estou servindo, eu tenho que ler a Bíblia. Aleluia. Você pode ver um crente que não lê a Bíblia, irmão André. Ele é um crente amigo. Ele é um crente amigo. Entende? Ele só sabe o que os outros falou. Ele só sabe o que os outros ensinou. Porque ele mesmo está longe de ter o desejo de ler a Bíblia. Está entendendo? O Espírito está, aleluia, nos acordando, nos despertando para a leitura da Bíblia. Que Deus é esse que se deseja comunicar com um homem pecador e mortal? Ei, glória a Deus, Que aleluia. privilégio nós temos de servir a este Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ler a Bíblia em casa está fora de moda, irmã Dilma. Oração em casa está fora de moda. Meditação sobre um assunto específico dentro da Bíblia Sagrada está fora de moda, irmã Dilma. Eu não tenho mais tempo. Eu não acho tempo para se ler. É por isso que quando as lutas e as adversidades batem na nossa porta, nós ficamos desesperados. Por quê? Por que ficamos desesperados? Porque não temos, aleluia, a saída certa. Nós esperamos que Deus fale conosco no horário do culto apenas. Aleluia. Aí eu estou com um problema assim, assado, vou lá na igreja que o Senhor vai falar comigo. Querido, abre a tua Bíblia e leia a tua Bíblia dentro da tua casa. Que Deus vai falar com você. Glória a Deus. Oh, meu pai. Isso parece que não tem impacto mais. Isso para ler a Bíblia em casa parece que é uma coisa do passado. Gente, eu estou falando a realidade. Meu Deus. Eu estou falando a realidade. Está entendendo? Toda religião tem um livro. E o livro do crente é a Bíblia. Está entendendo? Aleluia, Senhor. Aleluia! Aí, aqui nós vemos 3 observações, uma promessa e uma advertência. Nesse versículo 3. Aleluia! Olha só o que temos para os que leem a Bíblia. Meu pai querido. Quem lê de alguma forma, irmãos, demonstra interesse. Aleluia. Quando eu tenho interesse em aprender algo, eu tenho que ler. Quando eu compro, por exemplo, algo na loja e eu não sei instalar, imediatamente eu pego o manual de instrução e vou ler. Está entendendo? Eu pego o manual de instrução e vou ler. E o que acontece com o crente? Quando o inimigo encurrala ele no canto, ele se desespera e fala assim: o que eu vou fazer agora, meu pai? Leia a Bíblia que Deus vai te dar. Pergunta sincera, querido. Não corra atrás de profetas. Que bondade, aleluia. Não pegue o telefone e ligue para
Quem lê descobre a arma para a guerra. Deus eterno. Quem lê descobre os tesouros escondidos que Deus tem para nós. Deus Jesus. E eu vou te falar uma coisa para você e você de repente não percebeu. No dia a dia nós arrumamos tantas coisas, fora a guerra espiritual que nós temos 24 horas na nossa cabeça. Ainda o inimigo arruma coisa extra para nós fazer para não ter tempo de ler. Ele acumula tanta coisa no seu currículo do dia, na sua rotina do dia, para não deixar nem 5 minutos para você abrir a Bíblia e ler, porque ele sabe de uma coisa, que se eu e você, aleluia, lermos a Bíblia diariamente, teremos arma para o destruir. Meu papai. Quando você lê a Bíblia, você descobre as armas para o destruir. Por isso que ele não te deixa ler. É por isso que ele não te deixa um espaço um dia para você ler. Porque se você ler, você vai destruir ele. Então ele não deixa você. Ei, glória a Deus, aleluia. Está entendendo como é que é o jogo do inimigo? E aí nós perdemos totalmente a vontade de ler. Aí você diz assim para mim: oi, irmã Dilma, mas o que eu faço? Eu não sei ler. Jesus pensou também em você. Aleluia, Jesus. Você sabe o que ele diz para as classes das pessoas que não sabem ler, não têm leitura? Ele diz assim: mas também bem-aventurados os que ouvem. Aleluia. As pessoas analfabetas que não sabem ler. Os meus pais praticamente não sabem ler. A minha mãe não sabe nem escrever o nome dela. Meu pai, muito menos o dele. Mas uma coisa, aleluia, nesse versículo 3, aleluia, nos diz assim: também bem-aventurados os que ouvem. Aleluia, papai. Glória a Deus. De maneira nenhuma você vai ter desculpa naquele dia. Aleluia. De maneira nenhuma eu vou poder escapar naquele dia e dizer assim para o Senhor: Senhor, eu não fiz a tua obra corretamente porque eu não sabia ler. Eu não fiz aquilo que o Senhor manda, a Bíblia que o Senhor escreveu através dos homens consagrados. Eu não pude ler porque não tive estudo. Me dá uma desculpinha aí, Senhor. Aí o Senhor vai dizer assim para ti: você não leu, mas você ouviu. Glória. E por que não guardou? Meu Deus. Bem-aventurados que leem, porque sabem ler, e os que não sabem ler, sabem ouvir. Aleluia. Naquele dia nós não vamos escapar, irmão, não vai ter escape. Hoje você tem todo o seu direito de pegar a sua bolsa e sair pela mesma porta que você entrou, se você achar que a palavra é muito dura. Mas naquele dia, diante do trono, diante do Todo-Poderoso, você não vai poder arredar o pé do seu lugar, porque aleluia, tem advertência para os que ouvem e para aqueles que leem. Aleluia! Os que ouvem, quais são os seus benefícios? Abrem-se os horizontes para cima. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Tudo que você ouve, você peneira e guarda. Mas a palavra do Senhor, ela tem que vir completa para dentro do teu ser. Aleluia, Senhor. Não tem nada para se temperar. A palavra limpa é pura. A palavra é pão, a palavra é água, a palavra é martelo que esmeia o sapinha, a palavra é fogo, a palavra é alimento, a palavra é vida. Aleluia. Os que ouvem nunca se esquecem dela. Ei, glórias. Aleluia, é o que escuta. Escutar, eu posso escutar vários sons ao mesmo tempo. Por exemplo, O eterno Pai. Deus de poder. eu posso escutar eu mesmo falando, irmão André. Amém. Glória a Eu posso escutar ao mesmo tempo o ventilador. Eu posso escutar ao mesmo tempo uma criança brincando. Eu posso escutar ao mesmo tempo o carro passando na rua. Mas o ouvir é diferente. Para mim ouvir, eu tenho que parar para ouvir. Meu Deus. Deus é eterno. E quando o homem ele para ouvir a palavra do Senhor Jesus, aleluia, as cortinas do reino
discernimento. E naqueles que só escutam no ouvido e saem pelo outro. O que guarda as santas escrituras, esse ouve. Aê, glória. Aquele que guarda, ele ouve. Meu Deus. E aquele que ouve, ele guarda, ou vice-versa. Ele sabe responder com sabedoria e temperança, porque ele ouviu a palavra, porque ele leu a palavra. Não é qualquer coisa que ele engole, não é qualquer coisa que ele concorda, não é qualquer coisa que ele compartilha, não é qualquer coisa. Ele sabe o que é que tem aqui dentro, e o inimigo nunca, aleluia, passará ele para trás. Aleluia. Glória a Deus. Eterno. Ele é esperto, Deus ele é sábio. Oh, glória. Aleluia. Aleluia! E Deus lhe dá capacidade para entender sua vontade e projetos. Aleluia. Quando eu ouço Deus, imediatamente eu recebo, aleluia, no meu intelecto, a capacidade de discernimento de qual é a vontade e os projetos do Deus que eu sirvo. Senhor, oh Senhor. Aleluia. Aleluia! Dá! Meu Pai. E os que guardam têm um segredo, eles sempre têm para dar. Deus poderoso, Deus poderoso. Quem guarda as santas escrituras sempre tem para dar. Deus todo-poderoso. É muito fácil você entender e você ver logo de cara a pessoa que guarda as Santas Escrituras. É 5 minutos que tu conversa com ela, Priscila. Você já sabe se essa pessoa guarda as Santas Escrituras no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Aleluia. Quem guarda tem depósito e não fala abobrinha. Ê, glória a Deus. O coração está cheio de Deus e a minha boca imediatamente falará de Deus. Glória. Porque eu guardo as coisas de Deus. Eu não tenho depósito para as coisas do mundo. Eu tenho para Deus. Tudo que há em mim, o seu santo nome. Tudo que há em mim, aleluia, bendiz o seu santo nome. Eu guardo, eu tenho depósito, eu sempre tenho para dar. Anda sempre prevenido, abastecido, de nada tem falta. E na hora da prova, ele tem um mapa. Por quê? Porque ele leu, ele ouviu e ele guardou os seus desígnios. Por que de tudo isso? Porque eu tenho que ler, eu tenho que guardar, eu tenho que ouvir. Porque o fim está próximo. Ê, Senhor. glória. Porque já é chegada a hora. Aleluia. Já acabou. Daqui um pouquinho a trombeta vai tocar e você está preparado e eu estou preparado. Glória, glória. O que é que eu li? O que é que eu guardei? O que é que eu andei ouvindo? Aleluia. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e guarda as palavras dessa escritura, porque o tempo está próximo. Ê, glória a Deus. Aleluia! Irmão, isso é uma coisa muito séria que nós temos que começar a observar tudo de novo. Começar a observar tudo de novo. Senhor maravilhoso. Quando chegamos no culto, principalmente o pessoal, aleluia, os crentes que se diz pentecostal, o negócio deles é cantar, bater pandeiro, bateria, e tudo meio aquela nossa litania. Quando é para se falar das Santas Escrituras, a hora da mensagem, a igreja se cala. E quando começam os louvores, o batuque, aleluia, há um grande alvoroço. Mas quando se lê a Bíblia, o povo fica como se tivesse congelado. Aonde é que está o teu ouvido? Ê, Deus de poder. És tu, Senhor. Quando o Espírito de Deus começa a falar conosco, o homem se alegra diante da palavra. Glória. O homem se alegra diante da palavra. Outro dia eu estava observando e dizia para o meu esposo: por que agora na hora da palavra o povo está quieto? Quando se deveria estar chorando, quando se deveria estar com um pedaço de pão na mão, enxugando as lágrimas, e o povo está com os seco, regalado, e não glorifica. Só nós que sabemos de pular, nós só
coisas que ouvimos nos púlpitos por aí, que dá medo de se ouvir. E aí tu glorifica, e aí eu glorifico, mas espera aí, será que está dentro da palavra aquilo ali que fulano e ciclano está dizendo? Vamos ler que nós vamos entender a palavra do Senhor Jesus. Amém? A palavra é essa. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Glória. Glórias a ti.